Olá, caros alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu espero que vocês estejam todos bem nas suas casas. Eu sou a professora Sandra, uma das professoras que compõe o quadro de professores de Geografia, tá? Nós somos 4, professor Dirceu, professora Neuza, professor Diego e eu, professora Sandra. Eu fiquei responsável por produzir esse vídeo para vocês de orientação para o 6º ano. E os outros professores irão produzir para as outras turmas, beleza? Então vamos acompanhar direitinho, prestar bem atenção, porque o nosso tempo é mínimo, tá? E nós precisamos finalizar, concluir o primeiro bimestre para então que a gente possa ter uma nota da primeira avaliação, ok? Então, para esta segunda atividade, nós vamos falar sobre orientação e localização no espaço geográfico. Nós vamos conhecer alguns instrumentos que nos permitem nesta orientação, tá? E assim nos localizarmos em determinado ponto da Terra, tá? Então, nós vamos conhecer primeiro os instrumentos naturais. Como que a gente vai se orientar através dos instrumentos naturais? Instrumentos estes que só aquela população mais antiga, os grandes navegadores, eles usavam muito esses instrumentos naturais, ok? Vamos observar agora esta primeira imagem. Esta imagem, nós temos uma moça que está a observar o céu, né? Ela está procurando saber qual é a localização dela na Terra, por meio dessa constelação que parece uma cruz lá no céu. Ela se chama Cruzeiro do Sul. Ela recebeu esse nome por causa do seu formato em forma de cruz, né? E ela é vista somente no hemisfério sul. Hemisfério sul, nós temos a Terra, que nós vamos estudar isso mais para frente. Nós temos a Terra, nós temos uma linha imaginária que divide a Terra bem ao meio, bem no centro. Esta linha imaginária, ela divide a parte da Terra, que vai para cima. Ela divide o hemisfério norte e a parte de baixo, o hemisfério sul, ok? E essa constelação, Cruzeiro do Sul, ela é a mais importante e ela é menor de todas as constelações, tá? Então vamos conhecer um pouco sobre ela. Observe esta cruz. Observem que quase em cima da cabeça da moça nós temos uma estrela. É óbvio, em cada ponto dessa cruz existe uma estrela e que elas têm um nome específico, beleza? A estrela que está quase em cima da cabeça da moça, ela se chama Rubídea. Ela recebe uma cor meio avermelhada, uma coloração meio avermelhada, ok? E ela está indicando a direção norte, tá? A Rubídea, ela indica a direção norte. E seguindo a mesma linha, né? Lá na ponta da Rubídea, nós temos a Rubídea e a gente vai vindo, nós temos a estrela de Magalhães, tá? Ó, bem aqui na ponta nós temos a Rubídea e aqui embaixo nós temos a estrela de Magalhães. A estrela de Magalhães, ela é a mais brilhante e está direcionada para o sul. Se eu disse para vocês que Rubídea está direcionando para o norte, a estrela de Magalhães está direcionando para o sul, beleza? Aí nós vamos ter um braço que corta bem ao meio, tá? Aí nós temos a estrela, uma estrela que está direcionando para o leste, ela tem um nome, Pálida, né? Ela é a estrela menos brilhante. E a outra estrela que está direcionada para o oeste, ela também tem o nome, Mimosa. E ela é a segunda estrela mais brilhante. Então, por essa constelação, o homem, ele tinha como se orientar
caso se perdesse em alto mar ou até mesmo em terra. Ele tinha que observar esta constelação. O próximo instrumento que nós vamos conhecer agora é o Sol, tá? Nós vamos ter o Sol agora como orientação. O Sol, gente, os estudiosos, eles dizem que o Sol, ao observar, eles perceberam que o Sol nascia sempre na mesma direção, tá? E eles disseram que esta direção que o Sol nasce ia se chamar leste. Então, seguindo a mesma linha, como se ele estendesse o braço direito, tá? Quando vocês estiverem observando o Sol, vocês sempre apontem o braço direito em direção ao Sol, tá? E o outro braço à esquerda. Então, olha só, a sua direita, a leste, onde o Sol nasce, nascente. E a esquerda, onde o Sol se põe, poente, tá? Se eu tenho um leste e tenho oeste, à minha frente eu vou ter norte e as minhas costas eu vou ter o sul, tá? Então o homem também, ele tinha essa possibilidade de se orientar tanto pela constelação do Cruzeiro do Sul durante a noite e durante o dia ele tinha o Sol. Mas nós vamos conhecer mais um instrumento natural. É a Lua, tá? A Lua, ela é constituída por fases, tá? Nós temos a Lua cheia, a Lua nova, a quarto minguante e a quarto crescente. Geralmente na folhinha, nessas folhinhas que a gente pega nos comércios e pendura em casa para ver os dias, né? Elas vêm com um calendáriozinho informando sobre o dia mais ou menos em que acontece essa fase, tá? Observem a imagem. Nós temos o Sol, nós temos a Terra, que está bem no meio dessa esfera, onde nós vamos acompanhar um pouco sobre essa transição da Lua, tá? A Terra ela está bem no meio. E por fim nós temos a Lua. A Lua, gente, não é que nós temos 4 luas, a gente está vendo aqui 4 luas, não, nós temos apenas uma Lua. Ela faz um movimento ao redor da Terra e esse movimento é que vão se surgindo as fases, tá? Tá apresentado aqui 4 luas, que é só para a gente conhecer essas fases. Mas nós temos uma Lua e que ela vai ficar girando ao redor da Terra e ela em contato com o raio solar, com a luz do Sol, ela vai nos permitindo a conhecer essas fases. Vamos entender só mais um pouquinho, tá? Observem que a Terra ela está bem no centro aqui dessa esfera onde nós vamos conhecer as fases, tá? Então, nós vamos ver aqui a Lua nova. Esta é a primeira Lua que está bem em direção ao Sol, tá? Então, observem que nós estamos aqui na Terra. Esta Lua que está bem aqui em direção ao Sol, ela tem uma parte que está mais em contato com o Sol. Mas nós estamos na Terra, gente. A parte que está direcionada pela Terra, observem que ela está meio escuro, né? Ela se chama Lua nova, por ela apresentar essa característica, tá? Aí ela continua girando. Aí, olha aqui, esta outra, nós temos aqui a quarto crescente. Vamos falar da Lua nova. Eu não posso falar muito, senão vai ficar muito extenso, tá? Nós temos a Lua cheia. Observem que a Lua, olha, nós estamos na Terra. Não esqueçam que o nosso ponto de referência é Terra. Observem que a parte que está em contato com o Sol, ela está com luz. Ela está mais clara, né? Porque ela está recebendo a luz do Sol. Portanto, nós chamamos que ela é a Lua cheia. E assim acontece com a quarto minguante, a quarto crescente, porque é só a quarto minguante, a quarto crescente, ela só recebe também uma pequena parte de luz, tá? Observem que Gente, eu não vou me alongar muito, senão eu vou entrar na parte científica. Até
A nossa intenção aqui é entender como se orientar através da Lua. Os navegadores, portanto, eles observavam o céu, a Lua, né? E quando era a Lua cheia, eles sabiam que a Lua cheia ela estava indicando também a direção norte. A Lua cheia, ela indica a direção norte. Quando a Lua está cheia, ela indica a direção norte. Essas fases da Lua ajudavam muito as pessoas, tanto no mar quanto na terra, tá? Professora, tá, eu tenho o Cruzeiro do Sul, tenho o Sol e tenho a Lua. São elementos naturais. Mas e quando eu não posso observar o céu? O tempo está muito feio. Não temos estrelas no céu. As nuvens estão carregadas e a gente ficou impossibilitado de observar as estrelas lá no céu. E nem a Lua. E durante o dia está chovendo muito. Não tem sol. Como é que eu vou me orientar pelo sol? O homem, sentindo essa dificuldade, então ele começou a construir seus próprios elementos, que nós vamos chamar agora de elementos artificiais, elementos construídos pelo homem, tá? Nós vamos ver aqui a primeira imagem, nós vamos conhecer um pouco sobre a bússola, tá? A bússola é um instrumento em que, gente, não esqueçam dessa imagem do Sol aqui, que ela vai indicar leste, oeste, norte, sul, que a gente vai precisar dela mais para frente, né? Todos os instrumentos, elas vão ter a mesma finalidade, nos orientar. Quando a gente sabe onde está o norte, a gente vai saber todos os outros pontos. A gente vai conhecer aos pouquinhos, tá bom? A bússola, a primeira bússola que foi construída, ela tinha apenas um ponteiro, né? Ela tinha apenas um ponteiro, ela parece um relógio. Esse ponteiro, ele tinha a finalidade de direcionar para o norte, né? Ela tinha um ponteiro e uma letrinha chamada N, né? Que dizia que aquilo tinha que indicando para o norte. Quando a pessoa carregava a bússola, que o ponteiro não estava no norte, ele já sabia que ele estava fora de rota, né? Dependendo da localização de onde a pessoa queria chegar, tá? Então, ele ia se direcionando pela bússola. E agora, nós temos o GPS. O GPS é um dos últimos instrumentos até agora construída pelo homem, tá? O GPS, ele é um aparelhinho, parece uma televisãozinha. Até os celulares hoje, a maioria já tem GPS, né? E que ele vem com um mapa, um mapinha, né? A gente precisa saber conhecer o mapa para entender também o GPS. Um vai ligando o outro, tá? Ele tem um mapa. Geralmente, quando a gente liga o GPS que vai andar pela cidade, se você tiver com internet, ele vai ficar lhe direcionando. Tem uma mulher lá que ela, se você não sabe ler o mapa, ela vai dizer vire à direita, vire à esquerda, siga em frente, né? Você vai ligar o seu GPS e vai dizer onde você quer ir. Por exemplo, supermercado ou armazém. Dependendo de onde você mora, se for muito longe, o GPS ele vai lhe orientando se você não sabe onde é o armazém, tá? A mocinha lá vai dizendo, vire à direita, vire à esquerda, siga em frente, até você chegar no armazém, tá? E quando a mocinha não está falando, a gente precisa conhecer o mapa. Tem uma seta lá em cima do mapa que vai dizer exatamente onde que você está, beleza? E por último aqui, nós temos um mapa, né? O GPS em si ele já vem com mapa, mas nós temos um mapa natural. Vocês já devem ter visto um mapa na sala de aula, lá na quinta série. A professora já explicou para vocês, já apresentou para vocês um mapa, né? Eu deveria ter um aqui, mas eu nem me atentei para essa questão, ok? O mapa, nós temos vários tipos de mapas que a gente vai ver mais à frente, ainda nesta aula, né? E o mapa também é um instrumento de localização. Ó,
No mapa, a gente vai saber qual o país que nós estamos inseridos, qual região, qual estado, qual cidade, tá? E a gente, ao se aprofundar mais o mapa, a gente vai conhecer um pouquinho cada um deles, ok? Então, olha só. Partindo daqui, nós vamos agora falar um pouco sobre a orientação pela rosa dos ventos. Lembra que eu falei para a gente não esquecer lá daquela orientação natural que é pelo sol, né? Então, ela é uma das rosas do vento, né? Quando a gente passa a conhecer os 4 pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste. São linhas imaginárias que ligam um ao outro. Norte, sul, leste, oeste, tá? Elas seguem a mesma linha, tá? O norte segue para o sul e o leste para o oeste. Os 4 principais pontos são chamados de cardeais, que é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Observem essa outra imagem aqui, ó. Leste, que é onde o sol nasce, né? E o sol, ele faz, não é ele que faz o movimento, na verdade, é a Terra que gira, né? Então a Terra ela fica girando e pra gente parece que é o sol que fica fazendo um percurso. Ela nasce bem cedinho, aí ela faz todo um percurso, quando está meio-dia, que o sol está quente que só, ela está bem no centro da Terra, né? Aí ela continua seguindo o seu caminho e vai para o oeste. Ela vai se pôr, né? É a chegada da noite. Significa que é a chegada da noite. Já conheci leste e oeste. À minha frente eu tenho norte e às minhas costas eu tenho sul. Esses são os 4 principais pontos, são os pontos cardeais, tá? A partir dos pontos cardeais, observem que nós temos aqui outro pontinho entre cada um desses pontos cardeais. Estão observando? Nesses pontinhos aqui, vão surgir outros pontos que são chamados colaterais. Pontos colaterais que a gente vai ver nessa imagem aqui, ó. Observe que nessa imagem também vem apresentando os pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Tá? E entre o norte e o leste aparece o ponto colateral, tá? Este ponto ele vai ser chamado de nordeste, porque ele está entre o norte e o leste. Nordeste, tá? E entre o leste e o sul, nós temos o sudeste, porque ele está entre o leste e o sul, sudeste. Portanto, eu tenho o nordeste, entre o norte e o leste, e entre o sul e o leste eu tenho sudeste. Aí eu tenho entre norte e oeste, eu tenho o noroeste. Entre norte e oeste, noroeste. Entre o sul e o oeste, eu tenho o sudoeste, tá? Eles são apresentados, gente, tinha esquecido uma coisa. Observem que os pontos cardeais, eles são apresentados por uma letrinha do nosso alfabeto, tá? E os pontos colaterais já vão vir apresentados com 2 letrinhas do nosso alfabeto, tá? Ó, gente, nesta segunda imagem nós já vimos o ponto cardeal, os pontos cardeais, os pontos colaterais. Mas ainda tem espaço, tá? E entre esses outros espaços nós vamos ver que vão nascer os pontos subcolaterais. Olha a imagem aqui. Subcolaterais. Os pontos subcolaterais, eles vêm apresentados por 3 letrinhas, tá? Por 3 letrinhas. Os subcolaterais, eles já vão ficar entre um ponto cardeal e um ponto colateral, tá? Entre o ponto cardeal e o ponto colateral vão surgir os pontos subcolaterais, que vêm apresentados por 3 letrinhas. No material de vocês vão ver que está bem explicadinho,
tá? Não tem como errar lá no material. Eu não posso me aprofundar aqui porque eu tenho um limite desse vídeo, tá bom? Vamos passar para outro? Ó, agora nós vamos conhecer os elementos de um mapa. Elementos de um mapa que também tem no material de vocês. Quais são? Para gente ler o mapa, ele vem com alguns elementos que nos facilitam nessa leitura, tá bom? Ó, primeiro vem o título. Geralmente, em quase, não é em todos, estou falando em quase todos os mapas, o título ele é o primeiro, ele vem bem em cima lá do papelzinho lá, do mapa, tá? E esse título, ele vem apresentar um assunto que esse mapa vem tratar, tá? Se eu venho trazendo um mapa para vocês, falando, por exemplo, das características do relevo de Soure, é lógico que eu vou escrever lá em cima a característica do relevo de Soure. Eu já vou saber que aquele mapa está se referindo às características do relevo, tá bom? Um outro elemento que nós temos, a legenda. A legenda, ela vem sempre representando, ele é simbólico. Ele vem representando por cores, ou ele vem representando por algum outro símbolo. Se eu estiver falando de aviação, por exemplo, essa legenda ela vem cheio de aviãozinhos, por exemplo, né? Se eu estiver falando, tipo assim, da economia por meio da agricultura, vou colocar lá na legenda umas pequenas imagens de milho, de feijão, etc. e tal. Então, a legenda ela vem caracterizada por símbolo, tá? Por símbolos. E essa legenda ela vai nos ajudar a melhor compreensão do mapa. Por exemplo, vocês estão vendo aqui o mapa, não está o título, mas olha, este mapa ele está indicado por cores. E essas cores estão determinando aqui as regiões do território brasileiro. Se eu fosse colocar um título, seria aqui as regiões do território brasileiro, tá? Porque ela está identificando as regiões. Aí eu vou construir uma legenda, vou fazer um quadradinho bem pequenininho e vou pintar ela por dentro de amarelo. Aí eu vou escrever o nome para indicar, para eu saber que região é aquela, centro-oeste, por exemplo, né? Esta parte que está pintada em amarelo é a região de centro-oeste. E assim eu ia abrir um outro quadradinho, ia pintar de outra cor, escrever o nome. Para isso a gente precisa conhecer as regiões, a localização de cada região no mapa do Brasil, tá? Que a gente vai estudar mais para frente. E nós temos também a fonte. A fonte ela é a descrição do mapa. Geralmente, quando a gente vai criar um mapa, a gente precisa se orientar por um outro instrumento, né? Que vem datado, vem com outras informações. Se a gente vai pegar informação de um outro material, a gente tem que informar bem aqui de onde a gente tirou aquela informação, beleza? E nós temos a orientação cartográfica, que é a rosa dos ventos que nós acabamos de de ver, né? Ela vem lá no mapinha lá. Aqui nós temos só uma setinha, lembra lá na bússola que eu falei? Nós temos só um ponteirozinho com a letra N apontando para o norte, tá aqui no mapa, tá? Então esta é a orientação e nós temos a escala. A escala, povo, ela vem nos informar quanto que a gente precisou reduzir uma determinada área, uma determinada região para caber numa folha de papel, tá? Então, olha só, a gente vai conhecer lá no 7º ano, a gente vai se aprofundar mais sobre escala. Então, a escala, ela é numérica, é uma numeração, é um cálculo que a gente precisa fazer para reduzir. Digamos que eu dissesse para vocês, desenhe sua casa numa folha de papel do seu caderno. Olha o tamanho da sua casa. Se você fosse desenhar a sua casa no tamanho real, ia caber numa folha de papel? Não. Então, a gente precisa reduzir um tamanho específico para poder caber nessa folha de papel. Isso se chama escala, tá bom? Esses são os principais elementos que nós vamos ver outro mapa que vem mais informação.
vem mais elementos, mas os principais são esses: o título, a legenda, a fonte, a orientação e a escala, tá? Vem no mapa, é obrigatório vir no mapa. Ó, agora nós vamos conhecer um pouco sobre os tipos de mapa, tá? Os mapas, como eu falei ainda agora para vocês, eles são... Nós temos os tipos. Por exemplo, eu tenho um mapa que eu quero só informar para vocês sobre a divisão territorial, digamos, de uma determinada área, de uma determinada região. Eu vou dizer que esse mapa, ele é político, tá? Isso aqui tá direitinho no material de vocês, gente, não esqueçam, tá? Se não encontrar no material, é só vir aqui, que isso aqui vai ficar com vocês, aí no celularzinho de vocês. E aqui nós temos 8 tipos. Professora, tem mais tipos? Tem. Como eu falei para vocês, dependendo do assunto que eu quero vir tratar, eu venho colocar lá no mapa, tá? Olha só, gente, observe que eu tenho um mapa político, um biogeográfico, um geomorfológico, o econômico, o climático, o demográfico, o histórico, o hidrográfico, tá? Então, são tipos de mapas. Como eu falei para vocês, nós temos outros tipos. Eu já passei do limite aqui do tempo, tá? Não vai dar para eu falar de cada um deles, mas vai estar direitinho aí, vocês podem estar acompanhando depois, beleza? Tenham uma boa tarde.